Gente querida, gente abençoada, estamos em mais um episódio do podcast Sem Limites. Esse podcast que já virou uma marca. É um podcast sem limites para ideias, sem limite para perguntas, sem limite para edições, sem limite para cortes, sem limite para comunhão. E você está fazendo parte dessa nossa grande família. E antes de introduzir o nosso convidado de honra que está conosco, eu vou passar a bola para o brabo, Vitor Souza. Fala, galera, estamos aqui mais um episódio do Podcast Sem Limite. Estamos na segunda temporada e esse é o 23º episódio. É um episódio incrível, com um convidado incrível e veio participar com a gente. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, Isso viu? é muito importante. Manda pra cá convidados, temas, porque a gente está aqui para qualificar a tua casa, qualificar você e eu creio que vai ser um bate-papo incrível. Fala, Renan. É isso aí. E não pode deixar a gente não pode esquecer que é muito importante a sua interação no nosso canal do podcast, a sua interação no Instagram do podcast, todas as redes sociais do Podcast Sem Limites, no TikTok, enfim. É muito importante a sua participação para que mais pessoas sejam alcançadas pelos conteúdos que têm sido gerados aqui e vidas aí sendo edificadas, sendo abençoadas através da palavra de Deus e por testemunhos como muitos, inclusive hoje, eu já quero aproveitar, estamos tendo a honra de receber um príncipe de Deus, um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, conheço já há muitos anos, admiro demais o seu ministério e eu tenho certeza que vai ficar de muita qualidade hoje esse podcast. E eu falo nada mais, nada menos que ele, my brother, eu chamo ele de irmão branco, pastor Bruno Fernandes. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu irmão. É uma alegria para mim estar aqui, né, nessa manhã, né, com vocês, para a gente bater um papo sobre alguns assuntos importantes, pertinentes, atuais. E eu sempre tenho uma boa memória sua, Renan. Ah, obrigado. Eu lembro da gente indo junto para a região dos lagos. Há muitos anos atrás, para pregar tanto numa igreja ou em outra. Na época eu não era pastor local, era um pregador itinerante. Verdade. E eu via você pregando, eu já sabia que algo ia acontecer especial na sua vida. Tem gente que a gente olha assim e a gente consegue perceber que vai ter um certo destaque no jeito, no posicionamento, nas palavras, em tudo. E eu já conseguia crer com o meu coração naquilo que Deus ia fazer na sua vida. E hoje eu vejo com os meus olhos aquilo que eu criei com o meu coração. E eu fico muito feliz de ver tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família, na sua casa. Uma alegria estar conhecendo aqui o querido Vitor, né? Que eu conhecia só pela internet. O Vitor é o host do podcast aqui, né? É o seu irmão quase gêmeo, né? Quem não conseguir tirar uma foto contigo, pode tirar com ele. Ele só tem que mudar o cabelo, né? Botar um corte mais parecido. Então é uma alegria estar aqui, vamos bater um papo descontraído aí, vai ser muito especial. Você que está do outro lado aí, acompanha aí, porque tem muita coisa boa para acontecer nessa mesa aqui. Coisa boa. Bruno, que alegria te receber, cara. Você falou e é recíproco o carinho que eu tenho por você ser alguém que eu também acompanho até hoje, vejo tudo que Deus tem feito na sua vida. Amém. E, sem dúvidas, você é uma referência de Deus para nós. Como você falou do Vitor, é esse cara. Eu tô quase mandando ele nas agendas no meu lugar. Para ver se dá certo. Dá para fechar aí. 2 no mesmo dia, né? Eu vou para uma, ele vai para outra. E é um preço, eu acredito que vai ser bem bacana. E como a gente já estava aqui, gente, nos bastidores aqui, já comentando algumas coisas, e nós tivemos agora, ontem, algo aí que impactou, tá mexendo aí um pouco com o Brasil, tá alvoroçando o Brasil, para a gente já começar aqui a construir o nosso bate-papo. Tivemos agora, né, nessas últimas horas aí, o debate, né, dos candidatos a prefeito de São Paulo. E lembrando que a gente está num período eleitoral. Tá? Estamos no período eleitoral, tanto no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil todo. As eleições estão a portas aí, muitos candidatos para prefeito, vereador, enfim. E em São Paulo estava tendo lá o debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo, na TV Cultura, se não me engano. E tivemos lá um episódio lá de 2 candidatos, o candidato da Atena e o candidato para Marçal, e rolou uma agressão, rolou uma cadeirada, isso aí já virou meme, já está dando uma repercussão nacional. E aproveitando esse ensejo, eu queria, porque eu sei que o Bruno é alguém que tem um feeling, é um camarada que é extremamente atualizado, é um cara que lê, que entende um pouco da nossa da geopolítica, da política nacional, enfim. Eu queria ouvir de você, Bruno, o que você tem
acompanhado, o que você tem visto, qual tem sido hoje o teu pensamento a respeito de tudo que vem acontecendo, inclusive dessa cadeirada de ontem? Bom, eu queria pedir uma cadeira aqui, que eu quero dar uma cadeirada também. Só que, já que tá hypado cadeirada, eu quero dar uma cadeirada, né? Mas eu quero dar uma cadeirada na ignorância, eu quero dar uma cadeirada na mentira, eu quero dar uma cadeirada na falta de instrução, eu quero dar uma cadeirada na baixaria que virou a política brasileira, né? Porque, infelizmente, as pessoas não são instruídas. E como o meme é algo que atrai muito o brasileiro, né? Foi feito pesquisas aí que o povo brasileiro é um dos povos no mundo que mais tempo fica na internet. Então acaba que alguns candidatos estão se valendo desse subterfúgio e, ao invés de apresentar propostas, né, de mostrar a equipe de governo, essa coisa toda, estão indo para debates para hypar. Então a minha cadeirada hoje seria na ignorância, né? Na falta de ética, na falta de respeito. Então, eu acho que é ali que a gente deveria dar a verdadeira cadeirada. Mas a gente percebe na eleição de São Paulo que virou pauta no Brasil inteiro, né, por causa disso. Todo mundo está acompanhando. Há alguns candidatos, na verdade, há um candidato que tem um domínio da internet. Sim. Isso é inegável, muito inteligente. E há outros candidatos que estão fazendo política à moda antiga, campanha à moda antiga. E a gente, olhando de fora, é como se fosse uma briga de um adulto contra um monte de crianças que chegaram a cancelar debate e tudo mais. Então, o primeiro ponto que eu acho que dá para a gente considerar é essa questão. É alguém que entende, domina a internet contra um monte de políticos que têm uma mentalidade antiga, que fazem campanha do modo antigo. Parece que nem houve a revolução tecnológica do jeito que eles fazem campanha. Então, a política se tornou isso, né? Um candidato que domina a internet, um candidato que é o Pablo Marçal, que domina a fala, é um cara que domina PNL, programação neurolinguística, que entende de marketing, que entende da mentalidade, que conhece e domina as ferramentas de viralização em rede social, contra um monte de candidato que está fazendo política como se fazia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quase que ignorando a força da internet. Então, a gente vê isso, um candidato intencional, um candidato que faz de tudo para fazer corte, o que eu, sinceramente, não acho positivo para a política. Eu acredito que ele é um camarada sagaz, é um camarada que está usando as ferramentas que ele pode, que ele tem, está usando de muita intencionalidade, para não dizer intencionalidade, falsidade. Ele joga as coisas na mesa e espera o corte vir, e está lidando com alguns outros candidatos que não têm equilíbrio emocional nenhum. Porque, a despeito de o Marçal usar de uma tática... que eu estava vindo para cá e eu estava lembrando de um livro que eu fui obrigado a ler ele no curso de Direito. Eu fiz Direito e no curso de Direito a gente é obrigado a ler um livro que é O Príncipe de Maquiavel. E tem uma das falas do Príncipe de Maquiavel que é bem interessante. Ele diz assim, os fins justificam os meios. Então, basicamente, é esse o mote da campanha do Marçal. Os fins justificam os meios. Se o fim é ser conhecido e ganhar a eleição, os meios estão justificados. Vale fazer de tudo. Então, ele está fazendo de tudo que ele pode para conseguir ganhar essa eleição usando as ferramentas que ele tem. Isso é ético? Eu creio que não. Isso é melhor para a política? Eu creio que não. Você votaria nele? Provavelmente não. Você simpatiza com esse jeito? Eu, Bruno Fernandes, a minha opinião é não. Mas a política brasileira se tornou isso, ele arrumou um jeito de viralizar, ele tem técnicas de manipular pessoas, ele está seguindo esse caminho e está logrando êxito naquilo que é a missão dele, está viralizando aí em diversos meios diferentes de comunicação e está se tornando a pauta. Porque uma das coisas mais importantes hoje em dia para um político é ele conseguir pautar aquilo que vão falar, ele conseguir pautar a mídia. Então, o Marçal é um candidato que vem pautando a mídia, aí, inclusive enfraquecendo algumas pautas que eu julgo que deveriam ser prioritárias, como, por exemplo, o impeachment do Alexandre de Moraes. O aparecimento do Pablo Marçal na corrida à Prefeitura de São Paulo fez com que praticamente fosse suplantado o assunto principal, que era o vazamento das mensagens entre os auxiliares do Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Era um negócio que era para ser uma bomba e implodiu o Alexandre de Moraes. Sim. Mas a mídia está se dividindo. Algumas pessoas, alguns veículos de comunicação, de forma intencional, para abafar o vazamento e não prejudicar o ministro, e outros de forma não intencional, porque vão na hype. O que está dando mais? Esse doido tomando cadeirada, esse doido arrumando treta e desconforto com bolos, com a carteira de trabalho na mão. Verdade, cara. Ou vazamento,
tantos gigabytes de vazamento de conversa entre o ministro, agindo de forma não republicana, não ética, com os seus auxiliares, para prender quem ele bem entende. Então, eu acredito que a gente passa por aí, né? Passa por aí. Infelizmente, a política está se tornando isso aí, e agora é a pauta do momento. Mas estamos nós aqui. Que esse podcast seja o podcast da cadeirada. Mas da cadeirada na ignorância, da cadeirada na falta de ética e de respeito. E você falou um negócio interessante, assim, duas coisas que eu parei para pensar na sua fala. Primeiro que a política, né, mesmo tendo essa revolução, principalmente digital, né, que é o que você falou. Se hoje a galera não entender que as próximas eleições vão ser definidas pelo digital e continuar com essa mentalidade antiga, vai acontecer o que está acontecendo. Essa vai ser desproporcional. Mas eu continuo crendo que políticas, principalmente políticas públicas, têm que ser discutidas no campo das ideias. Eu prefiro 1000 vezes parar para ouvir um debate onde os candidatos estão debatendo ali os seus ideais, seus projetos de governo, como você falou, apresentando a sua equipe de governo, do que ver o que está acontecendo. Por um lado, né, principalmente brasileiro que adora um meme, é engraçado, é o que você falou, é meme toda hora, é o que o brasileiro, infelizmente, gosta, mas está perdendo a essência, está perdendo a qualidade. Segunda coisa é que o Pablo Marçal ele é um gigante do digital, né? Ele já era antes dessa questão política. Então, tipo assim, ele de fato ele usou a ferramenta que ele tem, ele está usando de fato a ferramenta que ele tem para fazer o barulho que ele quer, é o que você falou, ele é muito intencional. Agora, você vê hoje, isso aponta para um pensamento. Isso só prova a força que a internet tem, que o digital tem. Porque um candidato como ele, que não tem tempo de televisão, está sozinho num partido, e o cara está com a internet, com a equipe dele, o cara está conseguindo fazer mais barulho do que o pessoal que tem tempo de televisão, que tem alianças partidárias, enfim. E isso mostra para nós, principalmente para mim, que a internet hoje é a maior ferramenta para a evangelização e expansão do reino de Deus. É isso que eu falo muito isso em lugares que eu vou ministrar, principalmente tratando-se com jovens. A pessoa, quando usa o digital em favor do propósito que ela carrega, é um reflexo do que a gente está vendo aí hoje nessa política brasileira. É porque a internet é um instrumento, né, Renan? O instrumento ele é neutro. Sim. A internet é tipo dinheiro. O dinheiro é neutro. Você pode usar para o bem, pode usar para o mal. Uau. É tipo uma arma. Você pode usar para o bem ou para o mal. Né? O bandido usa arma para o mal, o policial usa para o bem. Então, frequentemente, o instrumento é neutro, vale de como a gente vai usar. Então, a internet ela é um instrumento que é neutro. Você pode usar para o bem, pode usar para divulgar coisas boas, pode usar para viralizar de um jeito bom, que é mais difícil, e não sendo um meme. Ou você pode usar de forma negativa, você pode usar para depreciar os outros. Agora, é inegável que a internet está produzindo no mundo hoje uma revolução. Há um tempo atrás eu vi uma pessoa comentando algo que eu achei interessante. A revolução que a internet está produzindo hoje nas comunicações, nas interações pessoais, é mais ou menos igual à revolução que é a invenção da imprensa por Gutenberg produziu na Europa, né, no século XV e XVI, que foi quando houve a expansão das ideias, a capacidade de produzir material didático, livros como nunca houve. Foi nesse contexto que surgiu a Reforma Protestante, que surgiu o Iluminismo e tantas outras coisas. Então, a internet está produzindo isso, esse negócio disruptivo. Antigamente, toda a informação que a gente tinha era por meio da Globo, por meio do SBT. Verdade. Hoje em dia, irmão, eu vou falar por mim, eu não tenho TV aberta na minha casa. Eu tenho lá o YouTube Premium, que eu não fico vendo propaganda, que eu acho chato, então tenho o YouTube Premium na minha casa, tenho Netflix, tenho o Amazon Prime, tenho um ou outro canal digital lá que foi assinado, e eu não vejo Globo, SBT, sinceramente, eu não vejo. No celular, não vejo. No celular eu usava muito o Twitter, né, que é o X, que foi caçado aí. Até isso o pessoal está tirando do que foi caçado aí. Eu usava o Twitter para me informar em muitas questões, né, para acompanhar muitas coisas. Uso muito o Google, o ChatGPT, quando eu quero saber alguma coisa. Sim.
E as redes sociais, quando eu quero pesquisar alguma coisa, por exemplo, série de academia, qual é a melhor série para peito? Eu vou no TikTok e boto lá, série para peito, entendeu? Melhor maneira de fazer 5 km. Eu vou lá no TikTok porque o cara mostra e é videozinho de 30 segundos, sem demora. Então, houve uma revolução. Agora, a gente tem que entender uma coisa, isso não alcançou todo mundo ainda. Sim. Por exemplo, eu vou falar de um exemplo que eu tenho na minha casa. O meu pai... Ele não é... Meu pai é um coroa de 60 e poucos anos, ele não tem rede social. Ele não curte muito. Então, assim, ele não sabe quem é Pablo Marçal, ele não acompanha. Para ele, a corrida é Eduardo Paes e Ramagem. Entendeu? Porque ele não está nesse mundo. Agora, quanto mais a internet avançar, quanto mais pessoas tiverem acesso... É porque a gente está num bolsão aqui que todo mundo tem um celular na mão. Mas outras áreas do Brasil e até do estado do Rio, o pessoal não tem tanto acesso assim. Verdade. Você vai para o interior aí, tem lugar que não pega internet, é só o Wi-Fi, olha lá. Então, quanto mais a internet avançar, mais isso vai acontecer. Agora, se prepare, porque vai haver uma reação daqueles que dominam o sistema. Sim. Para tentar controlar isso. Porque e hoje... É o que está já acontecendo. Já está acontecendo. Quem pensa que o bloqueio do X... foi só um negócio do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, está totalmente enganado, cara. Essa é uma briga muito maior, isso muito já, maior do já que é um isso. tentáculo E outra coisa, com certeza, essa eleição de São Paulo estaria mais relevante ainda se o X estivesse na jogada. Então, assim, sem o Marçal perceber, ele evita falar do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes está prejudicando ele, porque tirou uma rede social, né, que ele com certeza seria o trading topics dessa rede social, que é o X. Então, hoje seria o comentário do X. Então, os governantes, aqueles que detêm o poder, eles vão arrumar algum mecanismo para tentar brecar isso, para tentar bloquear isso. Já teve aí um PL que foi feito aí com relação a questões digitais e tal, que não passou, mas ia cercear bastante a liberdade. Então, a gente já vê isso hoje em dia acontecendo e, com certeza, vai acontecer cada vez mais. Agora, quem está do outro lado tem que ter a consciência de que a internet é uma ferramenta neutra. Você pode usar para evoluir, para amadurecer, para crescer, ou para ficar perdendo seu tempo o dia todo vendo meme, rindo das cadeiradas que os outros tomam. Não, e você falou uma coisa interessante. Essa ideia hoje do digital é tão poderoso que isso está adoecendo as pessoas. Tanto as pessoas que só vivem essa febre aí do tigrinho aí, que tem um montão de gente aí que está perdendo dinheiro e se endividando com bet, com tigrinho, com essas coisas. Tanto com essa questão dos memes. Eu conheço gente que fica o dia todo, mano, só vendo bobagem na internet, pô. O dia todo, a pessoa não lê um livro, a pessoa não faz uma atividade física, a pessoa não vive ali, ela vive refém em função das redes sociais. E você trouxe hoje para nós esse grande alerta. Agora, né, não tem como a gente não falar do reino de Deus. Se as igrejas também não começarem a se posicionar nessa questão digital, também vai ficar para trás. Hoje eu tenho visto muitas igrejas que ficaram para trás, ficaram no tempo, porque ainda não entenderam essa revolução. É engraçado isso, né? Antigamente, era um negócio assim, era um luxo você ter uma equipe criativa na igreja. É verdade. Hoje em dia é tão essencial como um grupo de jovens, como um grupo de irmãs. Sim. Hoje em dia é tão essencial. E também tem um outro fenômeno do pessoal que está acompanhando aí. Eu não sou mais um pregador itinerante, mas eu saio para pregar em muitas igrejas ainda e tudo mais, quando não é dia de culto na igreja que eu pastoreio. Que, aliás, fica aqui no Recreio, Avenida das Américas, 1161. Tá? Você que tá aí, domingo, 9h30, 18h30 e segunda-feira, 20 horas. Te guardo lá. Mas, né, nos dias que não são de culto, lá eu saio para ministrar, vou na igreja de alguns amigos, sim, e às vezes a gente tem uma sensação. Tem igrejas que no digital elas são gigantes. Irmão, e você chega lá, você vê um ovinho de igreja. É verdade. É porque a propaganda é tão bem feita que você pensa, pô, eu vou no culto, na igreja. Aí você chega lá, não é nada daquilo. Uau. Então, isso mostra também o poder do marketing, o poder da rede social. A contraponto disso, tem igrejas e trabalhos que estão sendo feitos aí que são gigantescos. E você chega no lugar, irmão, não tem um fotógrafo tirando foto, tem nada. E você vê um lugar mega, gente, um culto maravilhoso, com entrega, com adoração, sim, com louvor. Então, assim, cabe
aqueles que vivem o reino de Deus, que ministram o reino, que pregam sobre o reino, os pastores, líderes, né, que tenham esse feeling. Porque isso é muito importante, você ter uma equipe boa de criação. Eu li um livro muito interessante do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Aí ele tem também, além de Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. E aí o Rick Warren tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, a maior propaganda de uma igreja é o que Deus está fazendo através dela. Uau. Então, se você não divulgar o que Deus está fazendo através de uma igreja, de pessoas, cara, ninguém vai saber. Então, é importante hoje em dia as igrejas, os ministérios se digitalizarem, né, evoluírem, crescerem. E tem demanda e tem público para todo mundo. Hoje em dia, tem até algumas igrejas que são mais tradicionais, digamos assim, mas o culto de doutrina delas tem visualizações que não acabam mais no YouTube. Verdade. Né? Tem igrejas e igrejas, não quero citar nomes aqui, mas tem igrejas aí no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil. Verdade. Onde alguns líderes que, pra gente que está aqui no Sudeste, né, o Brasil tem essa qualidade, é muito heterogêneo, pra gente que está aqui, o cara é histriônico. O cara é bizarro, as coisas mas tem gente vendo pra caramba. Então, assim, é gente que fala contra a barba. Pra gente, assim, o cara subir no púlpito aqui e falar que barba é pecado, a gente ri da cara dele. Verdade. Mas em alguns lugares todo mundo aplaude da glória. Então, assim, tem visualização, irmão, e tem relevância para todo mundo. Agora, esse cara, pro contexto dele lá, tá top, porque o métier dele, o grupo da região dele pensa mais dessa maneira. Então, ele vai alcançar. Legal. Então, tem alcance para todo mundo. Eu acho que todo mundo deve se digitalizar, as igrejas, os ministérios. Né? Eu tenho percebido que cada vez mais o pessoal tá encontrando o seu nicho, né? Tipo assim, hoje o pessoal já sabe, ó, esse grupo aqui ó, é onde eu pertenço, essa ideologia aqui hoje é a que eu pertenço. Eu gosto desse estilo de igreja. Eu tenho percebido muito isso. Eu estou vendo isso nesses últimos anos, estou percebendo isso. Hoje o pessoal é como se fosse assim, o pessoal está fechando seus grupos. São as bolhas, né? É. Porque a própria rede social, ela tem um mecanismo que eles chamam de algoritmo, que o algoritmo ele só te mostra aquilo que te prende. Exatamente. Porque o que todo mundo diz hoje em dia é que os dois maiores ativos são atenção e tempo. Atenção e tempo. Então, a rede social, as mídias digitais, elas querem isso de você que está do outro lado. Elas querem a tua atenção e o teu tempo. Por quê? Porque é isso que eles vendem, a tua atenção e o tempo. Então, os algoritmos hoje, eles são treinados e trabalhados, programados para reter atenção e tempo. Então, o que é que retém a tua atenção e tempo? É memes, só vai ver isso o tempo todo. O que é que retém a tua atenção e o teu tempo? É uma determinada pessoa falando, você vai ver isso só o tempo todo. O que é que retém a tua atenção e o teu tempo? É um conteúdo de desenvolvimento pessoal? Cara, você só vai ver isso. O que é que retém a tua atenção e o teu tempo? É um conteúdo erótico? Você só vai ver isso o tempo todo. Então, o algoritmo, cara, ele é programado para pegar as pessoas como se fosse uma isca. E aí você pega aquela isca, se você ficar só vendo aquilo, ele só te mostra aquilo. Porque a programação dele é para reter a tua atenção e o teu tempo. E a gente fala hoje que esses dois ativos são os mais poderosos que uma pessoa tem, atenção e tempo, mas há anos atrás eu ouvi um grande pregador que já dorme no Senhor dizendo algo que eu achei maravilhoso, que a maior riqueza do ser humano é o tempo. Uau. Porque, Renan, você troca o tempo por conhecimento, você troca o tempo por produtividade. E se tem uma coisa que Deus foi democrático com o ser humano, foi tempo. O pobre e o rico têm as mesmas 24 horas. Uau. Então, cabe a nós usarmos o tempo, né, que é esse ativo poderoso, para coisas boas e produtivas na nossa vida. E como vocês estão falando na questão de internet, a dopamina, né, isso que tem na nossa mente, ela quer diversão o tempo todo. Então, por isso que na internet, os vídeos que são mais visualizados são os vídeos que têm menos tempo, menos segundo. Então, quando a gente fala de uma pessoa que automaticamente sempre está atrás de diversão, sempre está atrás de vídeos que viralizam, a pessoa hoje não consegue ler um livro, mas consegue ficar horas na internet. É isso? Se a pessoa trocar o tempo de internet com o tempo de um livro, ela consegue dominar um livro. E quando a gente fala de pessoas que têm a mentalidade fraca em detrimento de internet, é pessoas que, logicamente, sentam na internet, aprendem tudo pela internet. Eu li um livro certa feita que ele disse que ele vai falar que as faculdades estão vazias, mas os tutoriais estão cheios. Não é isso? Hoje as pessoas são mais formadas pela internet do que numa sala de aula. Então, essa força que a internet hoje produz para nós
é bem qualitativo para alguns, mas para outros prejudica. Porque muitas pessoas que pegam a internet, ela não pega só para uma via boa, para uma via ruim. E desqualifica muita gente, qualifica muita gente. Então, eu acho que as pessoas que usam a internet hoje, em detrimento de igreja, em detrimento de vida profissional e outros caminhos, deveriam pegar uma internet e dominar ela de uma forma qualificada, para que possa produzir e qualificar melhor, não só quem está falando, mas também quem está ouvindo. Agora, Bruno, a gente está numa época muito polarizada. Acredito que de 2018 para cá, com aquela revolução da era Bolsonaro, e agora essa última eleição também que tivemos em 22, essa que estamos tendo agora de 24, eu tenho percebido muito isso, tá? O negócio, hoje o jogo virou extremo, né? Ou é muito isso, ou é muito aquilo. Agora, esses dias, ontem mesmo também eu vi, tá rolando a polêmica com a Jojo Todinho, que ela se assumiu de direita, e o pessoal da esquerda agora está caindo em cima dela, porque ela se assumiu ser de direita. Eu acompanhando esse cenário, eu tive essa experiência, eu vim candidato em 22, e eu pude aprender algumas coisas, né, praticamente na prática. Qual é o seu pensamento hoje, você, claro, como líder de uma igreja, inclusive uma igreja relevante, você que hoje fala e além de pregador, você também é um comunicador, escritor. Qual é o seu pensamento hoje a respeito da importância do posicionamento cristão na política? Eu vou expandir um pouco esse pensamento aí, que eu acredito que o posicionamento é algo importante em todas as áreas da vida. Sim. E o evangelho, inclusive, é um convite a um posicionamento inteligente. Uau. Não a uma omissão indiferente, né? Sim. Gente que, por muito tempo, a gente teve gente que ficava indiferente a pautas importantes, a questões importantes. Então, eu acredito que o evangelho em si já é um convite para você tomar uma posição. Por isso a Bíblia diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então você toma uma posição. Ou você aceita e está salvo, ou você não quer e está fora. Então não tem meio termo. Com relação à política, sempre houve no Brasil uma tendência mais à direita. O que não havia é voz. Sim. Isso, depois da época da ditadura militar, a esquerda meio que tomou os centros de produção de comunicação, as grandes mídias, e foi suplantando as vozes mais conservadoras. Com a internet, só foi revelado aquilo que já havia na sociedade, um movimento grande de pessoas à direita, de pessoas mais conservadoras, né, de pessoas que optam pela liberdade, de pessoas que não querem ser massa de manobra. Então, o que a gente vê hoje é esse movimento, né? Por causa da rede social, a visibilização desse grupo gigantesco, que é a maior parte da população brasileira, que não quer aderir a pautas de esquerda, né? Algumas pautas que são totalmente estranhas a nós, né? A pauta identitária, a pauta de colocar negro contra branco, hétero contra gay, pobre contra rico, essas coisas, né? Então, há um grupo grande aí. Agora, até quando a gente fala de direita também, isso tem uma fragmentação muito grande. Por Sim. exemplo, eu sou um cara que eu me considero de direita. Sim. Eu acredito que a maior tragédia brasileira foi a queda da monarquia em 1889. Eu seria hoje um monarquista, de tão de direita que eu sou. Mas eu não sou a favor, por exemplo, de pautas econômicas que algumas pessoas da direita são, como, por exemplo, sair vendendo tudo para botar tudo na mão da iniciativa privada. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que a educação tem que ser na mão da iniciativa pública, né? Tem que ser na mão do Estado. Eu acho que a saúde tem que ser na mão do Estado. Eu acho que algumas coisas estratégicas tem que ser na mão do Estado. Então, assim, tem divergência até na direita, mas a rede social, as mídias digitais vieram para botar para fora essa galera toda, né, cara? Então, a rede veio para isso aí, para revelar um grupo que já havia, né? E hoje em dia, eu acredito que meu pastor, que é o pastor Silas Malafaia, há um tempo atrás, um pastor também estava com algumas questões, aí foi perguntar para ele o que faria. Aí ele virou pro cara e falou assim: meu chapa, quem cala consente. Ou você abre a boca e se posiciona, ou você vai ser engolido pela onda. É verdade. Então, hoje em dia, irmão, ou você
abre a boca e se posiciona, ou você vai ser engolido pela onda, sobretudo se você é uma pessoa de liderança, como muitos de nós somos. Você é uma pessoa que lidera um grupo, seja numa empresa, lidera um grupo, seja numa igreja, seja ministerialmente, né? Você, além de pastor de uma igreja, sim, você é uma voz na internet. Então, aqueles que são alçados a essa posição de muita visibilidade são sempre convidados a um posicionamento. Ou mais ameno e tranquilo, ou mais radical e enérgico, mas é sempre bom você ter um posicionamento. Senão acaba que também você apanha dos dois lados, essa é a realidade. É verdade. Então é melhor você ver o que você acredita que tenha mais a ver e se posicionar naquilo que for viável, dependendo da posição que você ocupa na sociedade. O que não dá para fazer hoje, no cenário que nós estamos vivendo, é viver na corda bamba, né? Na corda bamba. É o que eu tenho visto. E isso é uma realidade, a omissão de muitas pessoas, principalmente nessas últimas questões que nós temos acompanhado, sabendo também que o sistema ele é bruto, o sistema é o que a gente falou até na questão lá do Pablo Marçal. Estamos vivendo claramente, né, teoria da conspiração, né, não, já temos evidências e provas que está havendo uma ditadura do judiciário. Tem um camarada lá que está comandando o país com uma caneta. E são, obviamente, coisas que a gente precisa se posicionar. Agora, o que eu também estou admirando muito é o crescimento da igreja. Quando eu digo da igreja, eu digo do povo evangélico, justamente nessas questões. Porque até então, eu não vou nem muito longe, há uns 20 anos atrás, nós não tínhamos essa voz. Era um povo fanático, era um grupo de louco. São duas coisas juntas, né, que estão concomitantemente crescendo. Sim. Primeiro, a quantidade de evangélicos, sim, de acordo aí com o IBGE e outros censos de pesquisa, serão maiores em 20, 30 anos do que sim, católicos. Sim. Né? Esse movimento crescendo, a quantidade de evangélicos, e a conscientização do povo. Antigamente, também, algumas lideranças entregavam para o diabo a política, como entregaram para o diabo as mídias sociais. Então, a omissão gerou esse buraco que a gente entrou. Verdade. Então, a omissão de entregar para a política ao diabo fez com que proporcionou ao Satanás tomar de conta do STF. Essa é a grande realidade. Se tivéssemos nós já uma conscientização do povo já há muito tempo nas igrejas, talvez a gente teria uma política hoje diferente do que é. Talvez a gente teria um STF diferente do que é. Mas a gente tem que ver pelo lado bom que, graças a Deus, as pessoas estão acordando. Sim. Então, hoje em dia, até que o líder não queira, cara, em alguns momentos ele tem que ter um posicionamento, ainda que não seja via rede social, ele tem que juntar o grupo dele e falar, eu creio assim, 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 yes, assim, eu acredito assim, assim, cada um tem liberdade para pensar diferente, mas o que eu acredito é assim, porque é baseado nesse texto, nesse pensamento, nessa ideia, nesse acontecimento. Então, hoje em dia está acontecendo esses dois fenômenos e o povo está se conscientizando. Inclusive, a gente tem que louvar também, né? A gente tem que reconhecer que a igreja ela tem feito esse papel não só social, que é o trabalho que a gente já vem fazendo há anos, de ressocialização, recuperação de pessoas, como a gente sabe, pessoas que nem a sociedade dava ali um jeito, mas a igreja consegue trazer essa pessoa de novo para um novo caminho, para uma nova vida, para uma nova história. E também, já de alguns anos para cá, nós temos tido lideranças evangélicas que estão se levantando no nosso país, que têm aberto as portas do conhecimento para o povo. Já não é mais aquele está proibido. Por que está proibido? Porque é pecado. Por que é pecado? Porque é pecado. Então, tipo assim, as pessoas... Tivemos muito isso. Essa geração, né, sobretudo... quer saber, isso aqui é errado, mas por que é errado? As pessoas querem saber o motivo. O motivo. É outra geração. Antigamente você dizia para uma pessoa, isso aqui é errado. Ela falava, tá bom, errado, acabou. Ela levava e acabou. Hoje em dia não, as pessoas querem saber o porquê das coisas. E isso também, se quer cortar o senhor, tem um peso da internet. Porque as pessoas ouvem do pastor que é errado, mas vão na internet ver outro pastor falando outra coisa, ou então pesquisar ali no Google se é errado ou não é, e agarra aquilo ali como verdade,
Então tem essa quebra de sigilo, que às vezes o cara fala que é errado por falta de expor o verdadeiro conhecimento à igreja que ele administra. Não, e eu vejo isso pela minha própria rede social. Eu tenho hoje um público muito grande de jovens. Então, quando eu abro uma caixinha de pergunta, a maioria das perguntas que eu recebo são nesse sentido. Pastor, pode ouvir música secular? Pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, pode... São essas perguntas... O pastor desse cara já falou pra ele, ou sim não ou não, pode. só que ele quer outras opiniões. É isso aí. Sim. Ele quer ouvir a pessoas que ele julga... E de verdade, a opinião que for mais embasada e que tiver mais É o que coerente... vai levar. É o que vai levar. É o que vai levar. Isso, de fato, é uma verdade. E hoje, como você falou, como hoje não existe mais esse negócio de você proibir uma pessoa. É igual uma coisa que eu acho assim, engraçado. Né? A pessoa diz, tá proibido naquela igreja ali. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho direito de querer. Eu quero ir ali, eu quero visitar aqui, eu quero entrar aqui, quero sair daqui. As pessoas criam essas barreiras de proibição aonde, na verdade, não existe. Eu tenho até uma mensagem que você estava pregando, eu falei que o que segura a ovelha não é a cerca, mas é o pasto, é o alimento que... E Jesus mesmo não falou assim, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Entrará e sairá, isso aí. Você pode entrar e sair. O evangelho não é uma ditadura. Uau. Entrou, não sai mais. É não, isso aí, eu tenho dito isso. Você entra e sai, e você escolhe. João 10. O pai do filho pródigo não proibiu ele de ir embora, né? E nem proibiu ele de voltar. Estava aguardando ele de braços abertos. Então, assim, o evangelho é isso, é liberdade para escolha, para decisões. Entra o que a gente falou aqui, desculpa até interromper, a questão da instrução. Quando a pessoa é instruída na verdade, é o que você falou, a pessoa quando abre ali, isso eu até tiro, assim, com muito respeito, tiro o chapéu ao pastor Silas, que ele é um camarada que quando ele pega um assunto, ele destrincha. Então, ele mostra na Bíblia o que é, aí ele pastor é top. Traz ele fundamenta aquilo ali, e eu gosto dele que tem assuntos que ele discute aí no cenário, que ele fala, se eu usar a Bíblia, e nem dá para começar. Se eu for falar de Bíblia, ele vem e traz dentro da psicologia, traz dentro da ciência, e ele vem ali fundamentando. Isso, tanto ele quanto outros pastores que eu acompanho, que tem tem esse cuidado com a igreja. Hoje, lá na nossa igreja, eu estou auxiliando meu pai lá, você sabe, tem 2 anos. A gente começou uma igreja do zero. Então, o meu cuidado hoje com a igreja que eu estou cuidando é esse. É levar o povo ao entendimento da verdade. Não o que eu acho, o que eu penso. Porque meu pai mesmo ele veio de uma igreja muito tradicional. Não podia nada, não podia jogar bola, não podia jogar bola, não pode ir no cinema. A igreja que teu pai era, uma vez eu tive que fazer a barba para pregar lá muitos anos atrás. A gente não vai dar nomes, mas é lá mesmo. É lá mesmo, eu sei. Aí, então, tipo assim, quando meu pai veio para iniciar o projeto comigo, da nossa igreja lá, meu pai veio com alguns viciozinhos disso. Não, porque... calça, terno, isso, aquilo ali. Eu falei, pai, chamei ele para conversar. Falei, pai, tem coisas. Aí eu comecei a abrir a mente dele, porque muito tempo dentro daquilo ali. Muito tempo ouvindo a mesma coisa. E teu pai é um cara de uma outra geração também, né, irmão? Outra geração. É o que você falou, a questão do teu pai. Uma outra geração. Meu pai tá nem aí para meu pai marçal, também, meu pai política, também ele não tem rede social, não mexe. Meu pai, esse dia que eu vi ele no Instagram lá, que provavelmente deve foi a minha irmã que fez para ele, e ele não tem esse acesso que nós temos hoje. Então, hoje, esse cuidado... Aí entra um texto interessante, que uma pessoa me fez uma pergunta, eu já vou até aproveitar para a gente entrar nesse assunto. Me fizeram uma pergunta no Instagram assim, pastor, a teologia, foi essa pergunta que me fizeram, vou até postar provavelmente hoje. A teologia é para todos ou não é para todos? Um rapaz me fez essa pergunta no Instagram. Porque, por muito tempo, demonizaram a teologia.
igual a televisão. Antigamente, eu cheguei a pegar uma época que se tu fizer teologia... Vai esfriar. Tu vai esfriar. Não, isso era mais, Renan, nos nossos círculos pentecostais, porque a galera presbiteriana, reformada, sim. sempre abraçou o estudo teológico e tudo mais. E são referências. São nas linhas que eles seguem. Então, assim, isso foi mais no nosso meio pentecostal, porque acaba que a verdade sobre o nosso grupo mais pentecostal, emergente e até neopentecostal, é uma galera mais emotiva, né, cara? De mais emoção. Sim. De modo que você chama um avivalista para pregar, a igreja enche. Você chama um mestre para ensinar, não enche tanto. Quantos congressos a gente tem de jovens aí pelo Brasil inteiro que, cara, é movimento, avivamento. Agora, não tem um cara com conteúdo de mestre falando. Sim. Até aquilo que eles falam assim, não, é escola bíblica. Uma vez, eu vou fazer uma revelação bombástica aqui. Uma vez eu estava vindo de Brasília, aí encontrei uma pessoa no aeroporto em Brasília que estava fazendo uma conexão, tinha vindo de um outro estado essa pessoa, um pregador muito conhecido. E aí eu conversei com ele e tal, e aí fulano, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tá vindo de onde? Tô vindo do lugar tal. Eu falei, como é que foi lá? Ele falou assim, irmão, 1h30 de palavra. Eu falei, meu Deus, congresso de jovens, o cara segurar 1h30 De palavra. pregando palavra, tem que ser bom. Eu fiquei curioso. 1h30 de palavra, foi uma explosão, não sei o quê. Eu falei, pô, fiquei curioso. Quando ele saiu pro voo dele, eu peguei o YouTube, cacei a igreja, falei, eu quero ver essa mensagem. Alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa. Irmão, quando eu fui ver a mensagem do cara, foi 20 minutos de Bíblia e 1h10 de pega na mão, bateria tocando, cantor cantando. Então, assim, não foi 1h30 de pregação, foi 20 minutos de pregação. Sim, e o restante de mover de Deus. Aquele mover. Né? Então, vamos ser verdadeiro. Sim. Então, você tem muito de... E é isso que ganha escala e ganha repercussão no nosso meio, essa grande realidade. Sim. Então, infelizmente, a gente tinha essa mentalidade. E agora, eu acredito que isso está mudando aos poucos. Sim. Então, a teologia é para todos que querem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Para quem quer conhecer. A única ressalva que eu faço é veja que curso teológico você vai fazer. Porque tem colégios e cursos teológicos que, alguns que são reconhecidos pelo MEC, cara, é uma teologia de esquerda. Você tem que ver também que tipo de teologia você vai fazer. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem escolas que ensinam a teologia católica, tem outros que ensinam a teologia reformada. Né? Essa é a grande realidade. Sim. Então, você tem a FAECAD, que é uma teologia mais pentecostal, os caras procuram ter um outro tipo de cuidado com os professores. Então, você tem que saber a igreja que você está e a escola que você vai fazer, a faculdade que você vai fazer de teologia, para você saber se aquilo ali bate, né, com aquilo que você entende por fé e tudo mais. Então, senão você vai para uma escola, tipo assim, eu posso citar nomes aqui que não é pejorativo. Você vai, tipo, Cruzeiro do Sul, que é uma faculdade teológica à distância, que é muito popular no Rio. Lá eles têm um curso teológico católico. Então, a grade curricular, os professores vão todos pender para esse lado, o que não é errado nem certo. Mas para quem é um católico e quer fazer teologia e tudo mais, ok. Não combina muito, não vai ter muita utilidade para a prática diária de vida daquela pessoa. Se ela é uma cristã protestante de uma Assembleia de Deus. Então, vale a pena conhecer todas as correntes teológicas, vale a pena conhecer o máximo que você puder. Mas, para esse primeiro momento, é importante, você que está do outro lado, procurar uma faculdade teológica que tenha um curso teológico alinhado com aquilo que você crê, para que você se aprofunde no seu entendimento, na sua cosmovisão daquilo que é a sua comunidade, para depois você entender as outras. Perfeitamente. Porque senão cria uma perda de identidade. E fica uma farofa na mente do cara, irmão. Porque ele vai para a faculdade, eu fiz faculdade teológica. Sim. E a faculdade que eu fiz, eu não vou citar o nome aqui, a galera é bem de esquerda. Então, eu fui obrigado, denúncia aqui, mais uma, eu fui obrigado a fazer trabalho elogiando Karl Marx. Caramba. Exatamente, é isso aí que você ouviu do outro lado, uma faculdade teológica. E eu tive que fazer. Porque senão eu não conseguia a pontuação, não passava para o próximo período. Então, assim, você tem que ter esse tipo de cuidado, né, para você entender onde você está entrando. Até porque, dependendo da faculdade que você entrar teológica, se for uma faculdade reconhecida pelo MEC, talvez vai ter uma distância muito grande entre a academia e a igreja. E hoje em dia, a vida nossa é muito prática. Quando você aprende algo,
a primeira coisa que você quer com esse algo que você aprendeu é no que isso vai agregar na minha vida. Perfeito. Às vezes eu sento para ouvir uma mensagem, eu penso assim, no que isso vai agregar na minha vida? Eu paro para ler um livro, eu estou lendo agora um livro, está até lá no meu carro, de um pastor americano chamado Craig Groeschel. Lidere com isso. É um livro de uns 300 e poucas páginas. Pô, é um cara que é um líder, é um cara que o livro dele é best-seller. Eu estou lendo o livro para ver no que eu posso ser um líder melhor. Então, o que isso aplica à minha vida? Como eu posso liderar melhor as pessoas, influenciar melhor? Então, dependendo da faculdade teológica que você que está do outro lado escolher, você vai tentar trazer isso para o teu universo e não vai ter muita conexão. Você vai, estou estudando um monte de filosofia, um monte de coisa, mas isso não está tendo aplicação. Entendeu? Então, eu acho que quem está do outro lado deve ter só esse cuidado para você escolher algo alinhado com aquilo que você crê. Não, mas é para todos. Não, isso é... Teologia, aprofundamento é para todos. Isso é extremamente relevante. Eu já vi, Bruno, pessoas, pregadores, com potencial elevadíssimo, que foram para a academia e se perderam. Hoje, ele mudou, a pessoa acabou mudando alguns conceitos, mudou um pouco o estilo. Se perderam, hoje uns nem existem mais. E acredito que também parte muito disso. Você precisa entender ali, como a gente disse aqui, qual é o teu nicho, qual é a tua raiz. O cara não pode perder a essência. Eu acho que a essência é o nós temos de tudo. Uma faculdade lá na igreja, que é a Faculdade Vitória em Cristo, da FVC, e um dos cuidados que a gente Inclusive, eu indico muito, tá? Que um dos cuidados que a gente tentou ter é trazer professores que tinham uma origem pentecostal. Sim. O que tem também aí professores com mestrado, doutorado em teologia, que tem uma origem pentecostal, que aquele cara ele vai conseguir falar numa linguagem que o pessoal que está na igreja ingressando na faculdade vai entender melhor, vai assimilar melhor, entendeu? Então, isso foi algo que a gente se preocupou na época, em montar uma grade curricular com professores e um conteúdo o mais confessional possível, entendeu? Então, isso é importante para quem está do outro lado, saber onde está entrando, né? Não. Isso é importante. Eu cursei 4 anos de FAECAD, é isso. E eu pude ver com meus olhos lá, verdadeiramente. A turma começou com 66 pessoas e quando 2 grades eliminou muita gente. A filosofia. Quando chegou na filosofia, mais 20 pessoas se desligou do curso. Pelo fato que a filosofia pesava muito na crença, na fé da pessoa. E muitas pessoas, pelo fato de ser aquela pessoa que cresceu numa igreja muito tradicional, ia contra aquilo ali e falava assim, não quero não, vou ficar com aquilo que eu acredito e acabou. Então, como o senhor falou com uma forma muito maestria, a pessoa não tem que chegar ali e achar que vai falar só daquilo que ela aprendeu a vida toda. Não, é lógico, sabe? é lógico. Ela vai aprender coisas... O FAECAD, por exemplo, FAECAD, a Faculdade Teológica das Assembleias de Deus. Sim. O que eu estou dizendo aqui para as pessoas que estão do outro lado, entendam bem. A comunicação também é isso, né? Não é o que você fala, é o que o outro entende. É Eu verdade. não estou dizendo que você deve se fechar para outras tradições. Sim. Eu estou dizendo que você deve procurar algo alinhado com o que você Exatamente. crê, mas, obviamente, ser aberto e entender que nesse curso aí você vai ver coisa que você não concorda. E não há problema nenhum de certas coisas que a gente estuda, remodelar algumas crenças nossas. Quando eu converti, olha que loucura, eu converti numa igreja onde... O meu primeiro líder, que foi o primeiro mentor na minha vida, que também já dorme no Senhor, ele não era um cara de proibir coisas. A galera usava bermuda. A gente está falando... Agora, só quem é assembleano vai entender esses códigos que a gente está falando aqui. Verdade. E essa linguagem nossa. Então, eu não proibia nada. Mas quando eu converti, cara, o impacto do evangelho em mim foi tão forte que eu me isolei de um tal modo que eu não tinha short, eu peguei um monte de CD que eu tinha de música secular e quebrei. Eu parei de ver televisão porque eu achava que era pecado. E na minha igreja não tinha esse ensino. Mas foi para um tempo na minha vida, eu me resguardei. Aí, depois de um tempo, eu fui amadurecendo. O que foi acontecendo comigo? Eu li um livro que eu recomendo para quem está do outro lado, que é Fator Melquisedeque, do Dom Richardson. Muito bom. Esse livro, Fator Melquisedeque. E depois eu li um outro livro, que é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Me foge agora o autor do livro, o nome, mas é sobre a história de um indiano que se converte na Índia. Vocês sabem que a Índia foi colônia britânica por muito tempo. Então, missionários ingleses pregam numa determinada cidade, numa determinada aldeia, e uma das pessoas se converte. E aí ele se converte, passa por um processo de discipulado, e depois que ele desce as águas, quando ele sai das águas, o missionário inglês dá para esse indiano um terno,
um terno, uma gravata, um sapato. Aí ele pega aquele terno, gravata e sapato e diz, isso aqui é seu, não é meu, eu não quero. Eu me converti a Jesus, não à sua cultura. Uau. Então, esse livro, né, O Apóstolo dos Pés Sangrentos e Fator Melquisedeque, do Dom Richardson, o Fator Melquisedeque já é um livro que trata sobre a salvação dos povos não alcançados. Como é que a gente equaciona na nossa mente, no nosso coração, a salvação daqueles povos que, povos indígenas que estavam aqui em 1400, em 1300, que o evangelho não chegou, eles vão direto para o inferno? Não. Então, o apóstolo Paulo diz que as pessoas vão ser julgadas de acordo com a lei moral que há no seu coração. Então, o fator Melquisedeque do Dom Richardson mostra Deus se revelando em diversas culturas diferentes e embasando esse texto aos romanos. Então, isso para mim, na época, que era um cara bem radicalizado, foi abrindo minha mente, foi me fazendo perceber que não havia salvação só na Assembleia de Deus, havia fora também. De que Deus não estava preso à minha tradição, especificamente, e que Deus não estava preso à minha placa denominacional, até porque a nossa denominação tem 100 e poucos anos. Sim. Entendeu? E aí não me fez descrer do que eu cria, da contemporaneidade dos dons, não me fez descrer do que eu cria e continuo crendo que o evangelho é exclusivo, a salvação é exclusiva para quem crê, mas me fez ter um olhar de maturidade para certas pessoas, me fez ter um olhar de maturidade para outras denominações, para outras tradições religiosas. Então, esses livros foram moldando a minha mente, foram me fazendo perceber isso. E é sobre isso que eu estou falando aqui com você que está do outro lado, de escolher uma universidade que a teologia seja alinhada com o que você crê, mas está aberto a dialogar com outras linhas teológicas, com outras tradições religiosas. Isso é importante para criar maturidade em nós, né? Cara, isso é muito bacana. E tem uma coisa, Bruno, que eu percebi, venho percebendo já há muito tempo. Existe algo que está faltando, e isso é em geral. Política, religião, né, nossas igrejas. Isso é algo que está escasso. É o respeito. As pessoas hoje não... É o que a gente acompanha muito na política, eu também vejo isso muito dentro da igreja. As pessoas querem que as outras aceitem, a grosso modo, a sua ideologia. Não, é isso que eu quero, é isso que eu acho, é isso que eu penso, e se você pensar ao contrário disso, você é isso, você é aquilo, você... As pessoas, elas parece que se esqueceram que existe uma barreira, que essa barreira precisa ser respeitada. O nome dessa barreira é o respeito. Eu vi esses dias também, um tempo atrás, que o teu respeito começa... Não, o meu respeito começa onde o teu termina. Eu tenho um tutorial para quem está do outro lado aí. Guarda isso que eu vou te falar. Eu tenho uma opinião, você tem outra opinião. Mesmo divergentes, elas não nos tornam inimigos. Pode haver respeito e discordância ao mesmo tempo. Sim. Né? O que acontece é que hoje as pessoas, Renan, elas não estão tendo essa consideração, e também tem um outro movimento que é proveniente das mídias digitais. Sim. O cara tá do outro lado do celular, lá longe pra caramba de você, ele tem coragem de colocar coisas no seu post, de falar coisas que ele jamais teria coragem de falar pessoalmente. Isso tem muito. O cara entra lá, babaca, não sei o que, sei que lá. Verdade. E geralmente, aqueles que são os maiores haters são os maiores covardes e frouxos pessoalmente. Uau, muito bom. É difícil um cara que é hater e à disposição. O cara que é à disposição... Né, já dizia aquele ditado antigo, que o cachorro que late não morde. Não morde, verdade. Então, o cara que é à disposição não fica igual um babaca perdendo tempo, chamando todo mundo de idiota em rede social. Ele tem para falar, ele fala só pessoalmente. O cara tá lá do outro lado do planeta, eu vou ficar... E tem uma outra coisa também na rede social que o pessoal tem que entender. Se eu vi um post, não concordei com ele, eu não preciso comentar, eu não preciso curtir, eu não preciso compartilhar. É só jogar para cima dela. Se vem um outro, irmão, é fácil de resolver. É a coisa mais simples, realmente. E a gente, esse assunto é abrangente, mas eu tenho visto isso e me entristece em alguns pontos dentro das nossas igrejas, cara. A falta de respeito que existe hoje. E, infelizmente, principalmente no meio do povo pentecostal. Igual você falou, nós temos a Assembleia de Deus, uma igreja centenária. Só que dentro da Assembleia de Deus, nós temos povos e povos, né? Tem os mais tradicionais, tem os mais
os que se contextualizaram. Só que tem uma galera, cara, isso é muito chato, que a pessoa ela não consegue respeitar aquilo que você acredita. A pessoa, não, porque ela não joga bola, você está em pecado que você joga. Verdade. Não, porque a pessoa não gosta de um culto mais dinâmico, então qualquer barulho, qualquer extravagância que a pessoa vê no culto é emocionalismo. Verdade. Entendeu? Então, é igual questão de pregação. Acho que é por isso que eu também acabo me dando bem com muitos pregadores. Porque eu sempre fui um cara que eu gostei de ouvir. Independente se o cara grita, se o cara é mais catedrático, se o cara gosta da explosão, ou se o cara é mais ensinador, é avivalista. Eu gosto do que é bom, eu gosto daquilo que vai me edificar. Se eu estou vendo que tem Deus ali, é uma palavra sólida, o cara não está falando heresia, não está falando besteira. Então eu sou aquele cara que eu gosto de absorver aquilo que é bom, aquilo que vai... É o que você falou. O que isso... Por exemplo, se eu ler o teu livro... Vai agregar, né? O que isso vai agregar em mim? O que eu posso extrair desse livro para a minha vida, dessa mensagem para a minha vida, olhar para a vida daquela pessoa. É igual essa questão hoje que também está acontecendo muito. As pessoas querem pôr em você um jugo de pecado ou de alguma coisa. A gente sabe, tem muitos pregadores que em algum momento tropeçaram ali na sua trajetória. Só que eu não defino as pessoas pelo seu tropeço ou pela sua falha. Pelo contrário. Isso eu admiro muito em alguns líderes que nós temos, inclusive o pastor Silas também, eu já ouvi ele falar muito isso. Ele é um cara que respeita a história. Então, assim, claro, é um exemplo. Se você, Vitor, em algum momento falhar, eu não vou te julgar, não vou te definir pela tua falha, pelo aquele momento, mas sim pelo aquilo que você produziu em Deus, pelo aquilo que você contribuiu no reino. Então, eu sou um cara desse pensamento. Diferente hoje, que a gente tem, claro, um contexto hoje muito a expressão eu vou usar aqui, mas é chato, um povo chato. Tem gente até que diz assim, Deus perdoa, mas o crente não perdoa. Uhum. Então, tipo assim, eu abracei pessoas que tiveram algum momento ali de falha, de tropeço, e que eu acabei levando, assim, eu atraí uma má impressão para pessoas que não me conheciam, porque eu decidi abraçar uma pessoa que em algum momento teve ali uma fragilidade, né? Um comportamento duvidoso, de fragilidade. Sendo que as pessoas não procuram primeiro entender o que levou você a estender a mão à pessoa, o que levou você a estar perto da pessoa. Então, isso acaba estando dentro desse assunto. Essa falta de respeito hoje no nosso meio, principalmente nós que somos do reino de Deus, tem causado um desconforto muito grande. Hoje é muito chato você olhar para alguns segmentos do nosso meio e você ver assim, o tamanho da hipocrisia que tem hoje, né, dentro desse nosso cenário, de pessoas que elas se colocam numa posição que só falta ela botar um título de Deus na vida dela. Assim, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Esse cara é um santo, quase uma divindade. Da ordem angelical. Então, infelizmente, a gente tem vivido esse contexto. E eu não sei se também é por cumprimento daquilo que a gente acredita. A Bíblia diz que ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A gente vai vendo que algumas coisas tanto aponta para de fato os últimos dias da igreja, como também essa contribuição que essa polarização tem acontecido na nossa sociedade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque você é um cara que eu gosto de te ouvir. Isso cara, que gente querendo manipular a gente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você que tá do outro lado. Homens de Deus jamais
vão querer ser deuses de homens. Então tem gente que gosta de manipular os outros. Verdade. Gosta de se colocar num pedestal de divindade sobre o outro. Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Agora, cabe a gente ter discernimento, ter entendimento, né? Entender o que a palavra diz. Irmão, se você conhecer o que a palavra diz, você não é manipulado por ninguém. Verdade. Quando você conhece a palavra, quando você lê a palavra, você tem o discernimento do que é o homem falando, do que é Deus falando, do que é Satanás falando, do que é um sentimento de uma pessoa para fora. Então, assim, falta ao nosso povo é ler a palavra, é entender a Bíblia, conhecer a Bíblia. Eu sou pastor local e, às vezes, as pessoas entram no meu gabinete, eu costumo fazer uma pergunta. Já leu a Bíblia toda? Ou já leu pelo menos o Novo Testamento todo? E, para minha tristeza, a maior parte dos cristãos não leu a Bíblia toda. E uma parte significativa não leu nem o Novo Testamento todo, que é o pilar ali da nossa fé. Porque se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos os 4 evangelhos, você já tem uma noção de quem foi Jesus, né? Do que ele fez, de como ele falava, de como ele tratava as pessoas. Porque a Bíblia toda é inspirada e toda é palavra de Deus, mas o grande centro da Bíblia é Jesus. Com certeza. Né? Então, quando a gente conhece Jesus, a gente tem um teólogo que eu gosto muito, que diz assim: Jesus veio para mostrar como Deus é e como o homem deve ser. Então, falta ao nosso povo conhecer Jesus e conhecer Jesus na palavra, obviamente, entendeu? Ler Bíblia para não ser massa de manobra, para não ser manipulado, para entender, para conhecer. A gente tem um slogan lá na igreja que a gente diz que a nossa igreja é a igreja da palavra. Sim. Então, a gente preza por isso, por estar tentando ensinar cada vez mais, instruir as pessoas. A gente tem uma leitura anual da Bíblia que a gente faz. Anual não, na verdade é bienal. A cada 2 anos a gente lê pouquinho, e a cada 2 anos a gente lê a Bíblia toda. A gente instrui as pessoas, irmão, leia a leitura que nós estamos, para dar consciência ao povo, né? Para que as pessoas não sejam manipuladas. Tem um texto que eu gosto de Oséias, eu gosto muito desse texto, inclusive eu usei esse texto para dar uma resposta para essa pergunta da teologia. Que Oséias diz: conheçamos e prossigamos. Oséias 6,3. Em conhecer, isso. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos. Ou seja, não é algo absoluto. Você porque não dá para se conhecer tudo de Deus, né, irmão? Então, quanto mais você conhece, mais você percebe. É uma fonte, uma fonte inesgotável e é o que de fato o nosso povo precisa. Agora, para a gente finalizar, que a conversa você deixou te ouvindo aqui a tarde toda, você lançou um trabalho agora. E, inclusive, eu vi lá que você foi lá na Expo Questão. Isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Já está aqui exposto, o pessoal já deve estar curioso. Que livro é esse? Olha aí. Essa cor chamativa, esse negócio bonito. Olha aí, eu já escrevi alguns livros, mas esse aqui é o primeiro pela editora Central Gospel. Eu tive a alegria de lançar esse livro aqui na Expo Cristã. E tem sido um sucesso. E esse é o livro que eu fiz, né? Que eu tenho ouvido a maior quantidade de testemunhos. Qual é a proposta desse livro? O tema é 40 dias para o próximo nível. Eu trabalho a temática do 40, entendendo que o número 40 na Bíblia é um número de transição, de preparação para um novo ciclo. Moisés viveu 3 fases de 40 anos. 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos como fugitivo de Faraó e 40 anos como libertador do povo. Para finalizar, Jesus passou por um período de 40 dias no deserto, se preparando para começar o ministério. Então, só após 40 dias que Jesus foi tentado e começou o ministério. Então, 40 na Bíblia está muito ligado a essa mudança de ciclo, mudança de fase, mudança de nível. E eu vivi um tempo na minha vida que eu sentia que a minha vida estava dando voltas. Eu não sei se você que está do outro lado já teve essa sensação, Renan, de que é sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas situações, sempre os mesmos problemas. Chega uma hora que a gente cansa até dos problemas, que vem problemas novos. Eu não aguento mais. É sempre a mesma crise, sempre a mesma dificuldade, sempre a mesma impossibilidade. E eu estava sentindo que a minha vida estava dando uma volta em círculos. E aí Deus me chamou para um tempo de oração, para um tempo de reflexão, e Deus foi ministrando ao meu coração algumas palavras, e eu enviei elas para alguns grupos que eu tinha de WhatsApp, de reflexão, e aí no final desse tempo eu fiz um apanhado de todas essas palavras e Deus me direcionou a publicar esse livro. Eu levei a ideia para o pessoal da editora Central Gospel e para o meu pastor Silas Malafaia. Ele prefaciou o livro, né, fez o prefácio do livro e foi publicado. Tem sido um sucesso, para a glória de
de Deus, pessoas têm sido edificadas. A proposta é uma reflexão por dia, no modelo devocional. Sim. Tem gente que é mais ansiosa, já me ligou falando, pastor, já terminei o livro. Eu falei, pô, cara, 40 dias, cara. Pelo amor de Deus. Um dos dia. dias eu trabalho sobre ansiedade, do ponto de vista de Jesus. Você rompeu o livro todo. Mas amém, o livro é seu, você lê como quiser. Claro, óbvio. Mas a proposta do livro é 40 dias e quem quiser adquirir, tem no meu perfil do Instagram, sim, por favor. Tem o link lá, é só você clicar. Tem mais ou menos 10 dias que eu lancei esse livro e pelos primeiros 40 dias de lançamento está com um preço promocional e também está com frete grátis para todo o Brasil. É só você me achar lá no Instagram, @PRBruno, com 2 N's, Fernandes. Tá? Agora, tem cuidado com isso, que vai aparecer outros PR Bruno lá, porque às vezes o Instagram, como eu já emiti algumas opiniões políticas divergentes, sim, o Instagram tem época que ele dá uma bloqueada na minha página e o pessoal tem a dificuldade para me encontrar. Eu já sofri isso. Então, é PR Bruno com 2 N's, você já vai ver minha foto, lá é o primeiro, Fernandes com S, e aí lá você vai encontrar o link, lá é só clicar no link, tá com frete grátis para todo o Brasil, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E quem for do Rio de Janeiro, é só vir aqui na igreja que é o Pastoria Devec Recreio, que tem uma livrariazinha lá na igreja e tem lá o até com autógrafo, né? E nos lugares que eu for ministrar, né? Eu estou levando os livros, porque tem edificado muita gente, eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus tem um novo nível para as nossas vidas. Não só espera ele pregar, não. Ele entra aí em contato no Instagram, já pega o seu, já... Exato. Quando ele for perto de você, já leva para autografar. E esse aqui eu quero aproveitar para dar de presente para você, né, irmão? Que isso? Né? Então, de presente eu já pro estava, gente, eu já estava namorando esse livro aqui desde que ele estava anunciando o lançamento. E um de presente pro Vitão aí, que ficou aí. Só que como essa correria nossa de viagem, eu queria ter ido pegar contigo lá na Expo. Só que eu fiquei agarrado com essa questão de agenda de viagem. Mas Deus é bom, Deus é fiel. E o livro tá aqui. 40 dias para o próximo. Eu já vou até abrir ele aqui, porque eu não sou bobo, já vou pegar logo a gente tem uma coisa que Deus é na Bíblia, irmão. Deus é um Deus de novidade. Sim. Deus é um Deus de novidades. Então, Deus sempre tem um novo nível, um novo ciclo, um novo momento. Uma das piores coisas que a gente pode viver é uma vida em círculos repetitivos. Sim. Sabe? E eu creio muito nisso. Eu creio que a vida é para frente. Top. Até os problemas, tem um ditado americano que eu acho bem interessante, que é new level, new devil, que é o novo nível, o novo demônio. Até os problemas têm que ser novos, têm que ser diferentes. Isso é um sinal de que a gente está avançando na vida. Interessante, interessante. Quem vive em ciclos repetitivos não evolui, não amadurece nunca. Tá? Gente, então esse foi o nosso 23º episódio da 2ª temporada, recebendo hoje esse príncipe de Deus, sem dúvidas. Tem que ter parte 2. Sem dúvidas, tem que ter a parte 2, porque é sempre bom ouvir pessoas quietinho, só ficou ouvindo. Pessoas que têm... tem vida, que tem história, que tem, como a gente diz, tem um leque para abençoar você. E, Bruno, que alegria, uma honra. Você hoje abrilhantou o nosso podcast e aqui a porta sempre vai estar aberta para você. Vamos preparar uma segunda parte, continuação, para podermos ouvir. Vamos esperar mais um fato novo, midiático, a gente vem, né? A próxima cadeirada. Mais um pouco, né? Né, Vitor? Diz aí, Vitor, faz as suas considerações, Vitor. Galera, muito obrigado, viu? Você que nos acompanhou, que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu like, comenta, manda para 20 amigos e 1000 inimigos, tá bom? Assiste esse bate-papo, tá incrível. Siga a gente no Instagram, no TikTok, tá bom? Siga também o Renan Lopes lá no Instagram. Vitor Souza, Bruno Fernandes. E pastor Bruno Fernandes. Vamos pra cima porque hoje foi cadeirada no demônio. Hoje foi cadeirada no demônio. Pastor Bruno, obrigado, tá? A minha palavra de gratidão, tá? Por favor. Pastor Vitor, toda a equipe aqui, você que tá aí vendo aí, tem uma equipe por trás da câmera aqui top. Uma galera top, estão todos de parabéns. Tá? Que Deus abençoe a todos e vamos em frente. Deus tem um novo nível para todos nós. Gente, tamo junto. Até o próximo. Que Deus te abençoe.